Sabe qual é a diferença entre o justo e o ímpio? A diferença é que o justo cai, mas andando no caminho certo. Paulo, no livro de Romanos, vai trabalhar muito essa dicotomia ou essa luta entre a natureza carnal e a natureza espiritual. E um dos versos mais emblemáticos no qual ele retrata essa luta, que começa principalmente depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, que aceitamos o seu sacrifício pela fé e andamos em novidade de vida, conforme ele vai registrar no capítulo 6. Mas o verso que eu quero retratar com vocês é o Romanos 7,19, onde ele diz o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a luta entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Nós viveremos nessa luta ou conviveremos com esse combate entre as duas naturezas até que Cristo volte. Porque só lá quando Cristo voltar é que nós seremos libertos dessa natureza que nos impulsiona para fazermos aquilo que é contrário à vontade de Deus. E aí ele vai dizer: eu sei pela minha natureza espiritual o que eu devo fazer para andar de acordo com a vontade de Deus. Mas existe uma outra lei dentro de mim, ele vai dizer, que essa doença do pecado que está impregnada no ser humano me leva a fazer o contrário. E talvez essa seja a minha, a sua luta. Queridos, a vida ao lado de Cristo não significa uma vida sem luta contra o pecado. Pelo contrário. Nós teremos que lutar contra o pecado, como eu já mencionei, até que Cristo volte. Mas a nossa vitória e a nossa grande esperança, na verdade, está no fato de que a vitória vem por meio de Cristo, não por meio de nossos esforços contra essas coisas. Porque muitas vezes até essa natureza carnal acaba prevalecendo e nós não temos muito o que fazer diante dela, a não ser rendermos essa natureza aos pés de Cristo Jesus, para que Ele opere em nós essa transformação. E esse é o lamento de Paulo no capítulo 7, porque lá no versículo 24 ele vai dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, eu luto, e por mais que eu tente, muitas vezes eu acabo caindo. Mas ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que com a minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas os meus membros eu continuo sendo escravo da lei do pecado. E aqui o que nos ajuda a entender, a compreender melhor isso, é o que ele vai dizer lá em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12, ele vai dizer: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Então eu esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui está o segredo do salvo: não é que ele é perfeito, não é que ele não peca nunca mais, mas é que, embora ele possa escorregar, embora ele possa cometer alguns deslizes, o foco da vida dele é direcionado para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está olhando para o céu, ele está olhando para Cristo, ele está olhando para a salvação que vem de Cristo. E é para lá que ele continua. Se ele cai, ele levanta e continua nesse mesmo caminho, nessa mesma direção. Então, se você que está ouvindo esse vídeo estava meio desanimado, pensando que talvez você não sirva para isso, que é muito difícil, lembre-se, isso não depende de você, mas depende daquilo que você permite que Cristo faça. E o que Cristo sempre estará disposto a fazer é te estender a mão e te levantar para que você continue nesse caminho. Porque Ele conhece as tuas dores, Ele sabe o quão difícil é viver nesse mundo de pecado. E no final existe uma coroa preparada para você, a coroa da eternidade. Então não desista desse caminho. Se você cair, levante-se e continue andando nesse caminho, porque isso é perfeição na Bíblia. Os santos são esses que caem, mas que continuam andando no caminho, que não ficam caídos, que não desviam o caminho porque caíram, mas que levantam e continuam andando, olhando para o autor e consumador da sua fé. Que Deus te abençoe e que nós sigamos juntos firmes nesse caminho.